Oi, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre trabalho. Outro dia eu perguntei lá no Instagram o que vocês gostariam de ver aqui no canal, e aí uma de vocês me sugeriu um tema que eu achei muito interessante, porque eu acho que pode ser útil para quem tá aí se planejando para mudar um pouco de carreira, mudar um pouco a maneira de trabalhar. Ela falou assim: Lu, fala um pouco sobre como era o seu trabalho antes do blog e como é hoje. E eu achei isso muito legal, porque logo quando eu fui, largar o meu emprego, que eu me decidi mesmo que eu ia me dedicar a isso que eu faço hoje, eu fiquei muito insegura e eu não sabia como seria. Aliás, ninguém sabia, foi bem no início, dos blogs, e eu realmente me arrisquei. Então eu vou falar isso, vou contar um pouco dessa história pra vocês hoje e vou também responder algumas perguntinhas que pipocaram aqui nos stories sobre isso. Primeira coisa, eu sou formada em desenho industrial, eu falo design, mas é desenho industrial com habilitação em programação visual, que resumidamente a gente pode falar que é design gráfico, então eu sou designer. Trabalhei durante um bom tempo em agências de comunicação aqui em BH. Quando eu falo um bom tempo, eu tô juntando com o tempo que eu fiz estágio. Quando eu tava no 4º período da faculdade, eu comecei a fazer estágios, primeiramente fora da minha área e depois na minha área. E aí eu trabalhei em algumas agências daqui. Todas muito pequenininhas. BH tem algumas agências maiores, mas eu nunca trabalhei nelas. As agências que eu trabalhava tinham, assim, na equipe de criação, 2 pessoas. Quando era muito, eram 5 pessoas. Então, não eram agências enormes. Eu trabalhava primeiro como designer e depois como diretora de arte. Então, como era a minha rotina? Eu tinha um horário fixo de trabalho, que variava de acordo com a agência que eu estava trabalhando na época. Nunca passei mais do que 1 ano e meio trabalhando em nenhuma agência, porque depois que eu me formei, eu só trabalhei em mais uma agência antes de decidir largar tudo. Então, antes eram estágios e aí eram contratos menores, e depois que eu me formei, eu trabalhei como empregada em uma agência. Então, o horário da agência, ele era fixo no sentido que eu tinha que ficar lá dentro por 8 horas, mas agência de comunicação geralmente é um ambiente de trabalho mais informal, né? Então, tinha gente que chegava 8, tinha gente que chegava 8h30, tinha gente que chegava 9, enfim. Chegava e tinha lá os meus jobs para cumprir. Como é que é a rotina de um diretor de arte? Você tem a demanda que vem do setor de atendimento da agência, que passa qual é a necessidade do cliente naquele momento, vamos supor. A gente vai diagramar uma revista para esse cliente que tem que sair daqui a 2 meses. Então, vamos criar o projeto gráfico dessa revista. Então, você desenha a revista, vê ali onde que vão entrar os textos, e aí que você coloca um texto de mentirinha, aí quando chega o texto de verdade você quer morrer, porque ele não cabe, não vai ficar bonito, igual você imaginou, enfim. O famoso fazer caber, né? Ai, era tão triste, né? Quando você prevê o texto bonitinho, assim, no layout, aí chega o texto de verdade e fala, eles tiveram que aumentar. E basicamente era isso. E aí, quando termina o trabalho, ou seja, a revista ficou pronta, você vai fechar o arquivo para mandar para o cliente, aí é uma coisa que você tem que ter uma revisão um pouco mais atenta, dependendo do dia, eu ia até uma gráfica para ter o acompanhamento do serviço, para ver se estava saindo direitinho do jeito que a gente imaginou, para ver se as cores estavam bem calibradas ou não, para ver a questão do acabamento. Sempre dava ruim no acabamento, é impressionante. Então você tinha que ir na gráfica mesmo e ficar lá assim, ó, dando uma olhada e tal. Eu achava o serviço muito estressante, porque eu achava muita responsabilidade, principalmente nessa hora da produção gráfica, que era ir até a gráfica acompanhar o trabalho. As agências maiores têm um profissional só para isso, mas nas agências que eu trabalhava isso não existia, então eu sempre achava muito tenso, porque se algo desse errado, a culpa era toda minha. Então, basicamente era isso. Eu trabalhava sempre abaixo de um diretor de criação, gerencia as 2 áreas, de redação, ou seja, a galera que cria os textos, e a galera que cria as artes, que era a minha área. É isso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, amor? Não. Tem muito tempo, gente. Eu perguntei pro Léo, porque pra quem não sabe, a gente se conheceu comigo trabalhando na agência de comunicação dele, na época em que eu ainda era estagiária. Uma coisa que eu nunca gostei na cultura de agência de comunicação em geral, a agência do Léo era exceção, nesse sentido, é a cultura de horas extras, a cultura de, a gente vira à noite da conta, e o cliente pediu saturação e é urgente, e geralmente caia muito em cima da galera da criação, sabe? Era sempre o povo da arte que tinha que virar à noite pra fazer o negócio sair na data. Eu nunca concordei com isso, eu sempre fui a chata que não aceitava, sabe? Eu tava lá no meu horário, então, enfim, era uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Pelo menos aqui em BH eu nunca
sentia que eu ia ser realizada nesse trabalho. Logo no meu primeiro estágio, eu tive, assim, indícios de que eu não ia ser 100% realizada com isso. Aí, nessa época, eu lembro que eu até falava uma coisa, assim, eu não queria viver pra trabalhar. Eu queria trabalhar pra viver, o que é uma grande ironia do destino. O destino olhou pra pequena Luísa de 20 e poucos anos. Veremos. Então, quando o blog começou a crescer e eu comecei a ter demandas de trabalho do blog, além de eu ter demandas de freelancer, né? Porque quem trabalha em comunicação geralmente pega uns freelas para dar uma complementada na renda, porque os salários são de chorar, é horrível. Eu decidi que eu iria sair da agência, iria tentar me dedicar ao blog, me garantir com os meus freelas. Então, eu já tinha vários contatos, as pessoas já me conheciam, eu já tinha passado por várias agências diferentes, conhecido muitas pessoas diferentes que trabalhavam na mesma área que eu, e que vez ou outra elas me passavam demandas. Então, eu tive essa segurança de decidir sair do meu emprego para me dedicar ao blog. Não foi tão simples assim, eu tô simplificando um pouco para não me alongar muito nesse sentido, porque não é muito o objetivo desse vídeo. O objetivo é falar as diferenças de antes para como é agora. O meu trabalho mudou muito ao longo desses 12 anos que eu tô no ar com Chata de Galocha, né? O Chata tá fazendo 12 anos agora em 2019. Obviamente, como o mercado mudou, o meu trabalho também mudou. Eu quero contar pra vocês como é a minha rotina hoje. O que é impossível porque não existe rotina. Eu vou começar falando num dia, sei lá, uma segunda-feira. Eu costumo acordar entre 7 e 8 e meia da manhã. Varia muito. O meu sonho é poder acordar 8 e meia, 9 da manhã todos os dias, mas né? Mas sabe aquele sonho de tipo, é nesse horário que o meu corpo quer acordar? Antes disso eu acordo ranzinza. E essa é uma das maiores vantagens de trabalhar pra gente mesmo. É a gente que define o horário de começar a trabalhar. Isso foi uma super dificuldade pra mim quando eu comecei, porque eu lembro que teve um dia que eu acordei às 9 da manhã na minha casa e eu fiquei me sentindo assim, folgada. Louca, sabe assim? 9 da manhã tem gente fazendo intervalo pro café no escritório. Você tá acordando, você tá achando que você é milionária? Não. Foram alguns anos até eu me sentir bem com essa história de que tá tudo bem, é você que faz seu horário. Se você conseguir cumprir as suas obrigações, você pode acordar nesse horário sim, mas foi um processo. Bom, então eu acordo nesse intervalo de horário. A gente geralmente toma café em família lá em casa. E aí eu vou começar o meu trabalho. Se eu tenho alguma demanda urgente de cliente do tipo aprovação de foto no dia ou aprovação de stories no dia, eu tento fazer isso de manhã, porque à tarde eu gosto de reservar para vir gravar aqui no estúdio. Então, se eu tenho alguma foto, alguma coisa assim, eu já deixo o Léo avisado e vou me preparar para fazer esse conteúdo pro cliente. Essa foto pode acontecer ou na minha casa, ou na rua, ou aqui no estúdio. É mais raro acontecer aqui no estúdio a foto, porque eu gosto de variar um pouco o ambiente, mas pode ser que aconteça aqui também. E aí a gente se programa, produz a foto, eu já edito na hora e mando pro cliente. No caso de stories, a mesma coisa. Edito na hora e mando pro cliente. Sim, nem sempre os stories que vocês veem eu postando são feitos na hora. Muitas vezes eu tenho que aprovar antes com o cliente, mas eles sempre são feitos de maneira a parecerem naturais dentro da minha rotina. Mas o cliente precisa saber o que eu vou falar, inclusive pode ser que eu fale alguma coisa que não é interessante pro cliente, eu dei uma escorregada no briefing, então eles precisam revisar esses stories. Então a minha manhã eu fico ou produzindo esse tipo de conteúdo, ou às vezes coordenando alguma coisa que eu vou ter que fazer à tarde. Então, por exemplo, vou gravar Degusta Chata. Tem que ir atrás dessa produção. Eu não tenho uma produtora que faz pra mim isso. Eu não tenho uma pessoa que vai lá comprar o suco de laranja pra mim, apesar de que as meninas aqui do estúdio costumam me ajudar. Então, por exemplo, pra gravar um Degusta Chata, aí eu falei, gente, todo mundo corre no supermercado e compra as marcas que achar, porque ia ser um trampo pra mim ir em 3 supermercados diferentes pra encontrar marcas diferentes. Então elas de vez em quando me ajudam nesse sentido também. Bom, eu costumo almoçar na minha casa. Gosto de almoçar em casa, com a Bibi, em família e tal. Não é todo dia, mas a maioria dos dias eu almoço em casa. Depois do almoço, aí sim, geralmente eu tô no estúdio. Eu gosto de gravar nesse horário porque, sei lá, a gente se habituou também, né? Ficamos aqui até o fim da tarde, quando a gente tem que voltar, porque a vida nos chama, temos que cuidar de Bibia, enfim. Esse pode ser um dia. Um outro dia que pode acontecer também. Não tenho nenhum conteúdo marcado para entregar para cliente, nada para produzir especificamente, mas tem um monte de coisinha que eu tenho que resolver, e é coisa que eu tenho que escrever, que eu tenho que estar concentrada, gente que eu tenho que pagar. Enfim, coisas que eu preciso estar concentrada. Aí eu saio da minha casa de manhã e venho aqui pro estúdio.
almoço por aqui. Geralmente é nesse dia que vocês veem eu postando os meus Livaps, que a gente tem um super estoque de Livap aqui no estúdio. Esse vídeo não é patrocinado, mas a Livap é super parceira e é nessa hora que a gente faz com eles os publis que a gente tem. E aí, geralmente, nesses dias vem a equipe inteira pra gente estar todo mundo junto aqui produzindo. São os dias que a gente faz reunião de pauta, dias que a gente troca ideia sobre alguma coisa que tá pendente. São os dias que eu consigo me concentrar no meu computador, porque em casa eu tenho muita distração. E uma outra possibilidade, eu falo oportunidade, possibilidade é dias de viagem, porque o meu trabalho envolve muita viagem, como vocês podem perceber. Aí nesses dias eu vou para o aeroporto e vou cumprir a minha agenda com o cliente. Geralmente eu tento reduzir ao máximo os meus dias fora de BH, muito por conta da Bibia. Antes eu não me importava tanto com isso. Se dá para eu ir no dia e voltar no mesmo dia, eu tento fazer isso. Se não, o mais rápido possível que eu puder voltar para casa. Então eu costumo sair de casa cedo para eu poder aproveitar o dia inteiro fora e voltar no mesmo dia ou no dia seguinte. A minha agenda com o cliente depende muito do que eu vou fazer. Eu posso fazer um evento com o cliente, então eu chego, me arrumo e vou pro evento. Ou eu posso fazer uma gravação, então eu chego, vou pra gravação, aí lá a gente se arruma, grava e retorna. Enfim, tem várias coisas diferentes que eu posso fazer com o cliente. Pode ser só uma reunião também. Teve um dia, agora no início do ano, que eu fui pra São Paulo só pra fazer um monte de reunião, porque a gente faz a maioria das nossas reuniões por Skype ou por FaceTime, mas é muito diferente quando você tá cara a cara. Então, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de ir e conversar cara a cara, porque eu acho que desenvolve muito melhor, assim, as coisas. E essa é uma dificuldade da gente que tá fora do eixo de São Paulo. E é isso. Tem alguma coisa que eu esqueci? A partir de quantos mil seguidores no Instagram você pode largar tudo e falar assim, vou viver de conteúdo? Não dá pra responder essa pergunta, porque não tem a ver com quantidades de 1000 seguidores. Tem muita gente que é grande no YouTube e não é tão grande assim no Instagram. Tem gente que é grande no Instagram, não é tão grande assim no YouTube. Tem gente que é enorme nas duas redes e não sabe se vender. Não é o número de seguidores que conta, é a influência da pessoa. E hoje em dia tá na moda se chamar de influenciador digital, mas nem sempre dá pra acreditar nesse título que é autodado, né? Eu não gosto desse nome, porque tem muita gente que tem milhões também e não influencia ninguém. É difícil de você mensurar. Eu acho que quem trabalha com isso, principalmente contratando influenciadores, tem uma tarefa muito difícil aí de conseguir entender qual é o influenciador que realmente vai se adequar à sua campanha, qual é o influenciador que vai te dar um resultado. E são esses os influenciadores que vão conseguir ganhar dinheiro de verdade fazendo posts patrocinados, porque eles vão trazer resultado para o cliente. Então, eu sei que às vezes, por exemplo, o meu preço ele é mais alto do que uma pessoa que tem mais seguidores que eu. Mas eu tenho um valor que é muito importante e muito difícil nesse mercado, que são 12 anos de credibilidade. Eu tenho 12 anos que eu tô aqui falando e as pessoas estão apostando no que eu tô falando e confiando na minha palavra. E isso não tem preço, na verdade, né? Então não dá para medir com quantos mil eu posso largar meu emprego. Você vai sentir, você tá vendo que tá chegando muito trabalho, você tá tendo um retorno legal, você viu que nesse mês você fechou, sei lá, 5 trabalhos que equivaliam ao seu salário no seu emprego. Aí no mês seguinte você fechou 4, no outro você fechou 6. Na média, você tá faturando o mesmo que o que você faturaria antes. Pode ser que já seja aí um indício de que você pode sim se dedicar só a isso. Mas definitivamente não tem a ver com o número de seguidores. Bom, agora eu vou ler algumas perguntas que eu recebi aqui no Stories. Vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Uma pergunta que apareceu bastante. Quantas horas por dia você trabalha no escritório? Como eu acabei de descrever a minha rotina, não sei, não são tantas horas assim, mas o tempo que eu passo aqui é geralmente muito produtivo. Agora, o meu trabalho, ele não é feito aqui dentro, né? 100% do tempo. Na verdade, a grande pegadinha de quem larga o emprego para trabalhar para si mesmo é essa. Você acha que você vai, eu vou fazer o meu horário, vai ser super bom e tal. Realmente, você vai fazer o seu horário, só que o seu horário meio que nunca termina, porque se eu receber uma demanda urgente às 10 da noite e ela for imperdível, tipo, nossa, um cliente incrível, um trabalho maravilhoso, eu vou fazer acontecer. E é um tipo de coisa que, quando eu trabalhava pros outros, eu falava, tô aqui na minha casa indo dormir, e agora a chefe sou eu. Então, é bem difícil eu falar isso comigo mesma. Geralmente eu falo, Luísa, vai resolver sim, eu sei que você não queria, mas vai fazer. Eu não sei quantas horas por dia eu trabalho, porque eu considero muita coisa meu trabalho, né, gente? Eu sei que é difícil pra quem não tá nessa área achar que isso é um trabalho, é até o tipo de coisa que a gente vê, às vezes, as pessoas, assim, meio que desmerecendo o que a gente faz, porque eu falo que responder mensagem no Instagram é meu trabalho. E né? Eu respondo porque eu tenho uma audiência que tá ali me acompanhando, tem dúvida, e eu acho que é meu papel
tá ali sempre atendendo bem essas pessoas. Então eu acordo de manhã, dou uma rolada ali no Instagram, isso é trabalho, porque eu já vejo se tem alguma coisa, se tem algum WhatsApp, enfim. Eu não sei dizer quantas horas por dia eu trabalho. No escritório propriamente dito, geralmente é meio horário. Tem uma pergunta aqui legal da Bruna, ela perguntou: qual foi o gatilho que fez você perceber que a sua realização viria através do seu próprio negócio? Eu não tive esse gatilho. O que aconteceu comigo, gente, foi que eu tive uma oportunidade e eu quis aproveitá-la. Eu criei o blog numa época que muita gente que pouca gente tinha blogs, e eu vi o início da monetização de blogs acontecer e eu tava lá no meio. E aí eu pensei, eu posso seguir por uma carreira tradicional que eu tenho agora, né? Eu sou formada, já trabalho em agência, gosto desse trabalho, apesar dos pesares, e sou boa nisso. Ou eu posso apostar nessa coisa nova, que eu não sei bem o que é, mas que tipo, nossa, será que isso vai ser legal? E eu resolvi apostar. Eu sempre poderia ter voltado a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Aliás, eu nunca tirei isso da minha cabeça, sabe? Tipo, se tudo der errado, eu volto a trabalhar com design, porque eu gosto de design, até hoje. Por exemplo, as embalagens das máscaras, fui eu quem fiz, eu faço algumas coisinhas. Eu sempre acho que se tudo der errado, se essa oportunidade se provar uma furada, eu posso voltar pro meu campo normal. Então eu não tive esse gatilho, foi mesmo uma oportunidade que apareceu na minha vida e que eu quis aproveitar. Como foi pra você largar a estabilidade pra uma coisa que não é garantida? Eu acho, gente, que em geral as pessoas que trabalham com carteira assinada tem uma falsa impressão de estabilidade. Porque você tem a carteira assinada, mas a qualquer momento você pode ser mandado embora. A carteira tá assinada, ela não tá lacrada pro cara virar e falar: meu amor, mês que vem você não precisa vir mais. Aí ele vai lá te pagar seus direitos. Isso se a sua carteira for assinada, tomara que seja, porque tem muita empresa que às vezes faz um trato e tal. E aí você fica na mão de um dia pro outro, desesperado, porque você achou que você estava estável. Então ninguém tem essa estabilidade. O que eu fiz foi me programar para ter uma reserva financeira. Eu já falei isso para vocês no vídeo do apartamento. Tinha uma reserva financeira que seria capaz de me manter por 6 meses antes de falar tchau pra agência. E assim foi, e até hoje eu tenho essa reserva. Eu nunca vou deixar de ter essa reserva, porque eu me sinto segura. Até, por exemplo, aparecem jobs pra mim que eu falo não todos os dias. E eu tenho essa segurança de falar não pro dinheiro que queria entrar, porque eu sei que eu tenho essa reserva. Então, assim, se nesse mês não aparecer ninguém, só esse job que é furada pra mim, que não tem a ver com o meu perfil, que não vai ser legal pra minha audiência, tá tudo bem, porque eu tenho essa grana ali que eu posso pagar as minhas contas. Uma outra pergunta aqui: como você se programa pra fazer os vídeos? Tem dias certos pra gravar? A gente não tem dias certos pra gravar, mas eu tenho sempre uma pauta que eu sei o que eu preciso gravar. Quando eu não tinha pauta, era muito difícil, porque de vez em quando eu batia um pânico, sabe? Tipo, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso botar um vídeo no ar e tal. Então eu criei um método meu pra poder gerenciar essa demanda e assim saber o que eu posso gravar. Então eu sempre sei quais vídeos eu preciso gravar e aí eu me programo pra gravar esses vídeos. Tem uma pergunta aqui, gente, que eu achei que ela foi tão precisa. Como conciliar seus momentos... Não, como aproveitar os seus momentos de lazer, sendo que os seus momentos de lazer também são assunto do seu trabalho. Trabalhe naquilo que você gosta, que você nunca vai... Isso é a maior mentira dos millennials da vida. Trabalhe naquilo que você ama, que você não vai precisar trabalhar um dia só. Ele falou e gargalhou. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é ridículo, isso é um absurdo. E isso, gente, vai ser responsável por um monte de gente lotar escritório de terapeuta daqui a um tempo. Eu já estou lá. Gente, então, isso pra mim é uma das coisas mais difíceis do meu trabalho. Por quê? Eu cheguei num ponto em que eu não sei mais me divertir sem transformar em trabalho, o que é uma coisa horrível. A gente tá falando muito agora, não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias que falam de um termo que é até meio assustador, mas eu acho que ele também é muito preciso, que chama burnout, de criadores de conteúdo. Porque acontece isso, você pensa: eu vou viajar para um país que eu sempre quis conhecer e vou vlogar tudo pra vocês. E aí o que eu faço? Não aproveito a viagem porque eu estou trabalhando. Lu, mas vlogar nem é trabalho. É trabalho, influencia no ritmo da viagem, influencia em você tem que estar o tempo inteiro pensando no que você vai falar pra câmera, como você vai passar a informação pra câmera, principalmente se você quer fazer um vlog informativo, um vlog que seja útil pra pessoa que está assistindo, que é o que eu gosto de fazer. E isso, gente, exige pesquisa, exige preparação e exige também que você esteja lá no lugar, ao invés de simplesmente curtindo, você pare pra fazer isso. É muito difícil. Eu não sei fazer isso, estou
completamente perdida. Eu falo disso com a minha terapeuta todos os dias que eu estou lá. Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo como você faz, porque é difícil. É conseguir não gravar. Mas é uma coisa que eu tenho tentado fazer. No final do ano eu tirei férias pela primeira vez em sei lá quantos anos, que eu me permiti ter um tempo sem postar. Foi muito estranho, mas foi muito bom também, assim, sabe? Foi importante. Eu acho que é o desafio atual de quem trabalha com isso. E aí tem umas perguntas que falam assim, você tem salário fixo? O Léo é sócio da empresa ou ele ganha um salário? Então eu vou falar rapidinho sobre isso. Há uns anos eu defini um valor meta para eu fazer a minha retirada como sócia da minha empresa, para eu conseguir organizar as minhas finanças, porque eu era muito bagunçada, sabe? Eu achava que o dinheiro da empresa era o meu dinheiro e com isso eu me ferrava loucamente. Então eu consegui separar. Então o meu dinheiro tá na minha conta pessoal, o dinheiro do Chata tá na conta do Chata e eu estabeleci ali um salário para eu retirar todo mês. E eu tenho que viver dentro desse salário. O Léo não é sócio do Chata, o Léo tem também um salário como fotógrafo oficial do Chata, então ele tem um FII mensal que a gente paga. E ele é sócio do YouTube, então no YouTube ele não recebe FII para filmar, mas ele recebe participação em tudo que a gente fecha aqui e do nosso saláriozinho do YouTube. Gente, é isso, falei pra caramba, espero que esse vídeo tenha ficado interessante e que seja útil pra quem tem curiosidade de saber como é um pouco a vida de um criador de conteúdo. E também como é essa história de largar uma profissão, né, mais tradicional, dentro do possível no meu caso, para uma outra opção de carreira que é um pouco menos tradicional, um pouco mais nova e que eu sei que muita gente fica insegura. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo, eu vou responder alguns comentários aqui embaixo também. Eu sempre posso fazer mais vídeos falando sobre carreira se vocês quiserem ver. Um beijo, até a próxima!